Eu decidi compartilhar o meu processo criativo com vocês. Como que eu cheguei nessa roda da desigualdade social? Ou como eu criei essa ferramenta, como que eu venho desenvolvendo essa ferramenta? E começou numa pergunta, numa pesquisa. Eu perguntei, existem trilionários no mundo? Existem trilionários no mundo? Até abril de 2026, não existem trilionários, indivíduos com patrimônio líquido de US$ 1 trilhão ou mais no mundo. No entanto, especialistas e relatórios prevêem que o primeiro trilionário da história possa surgir nos próximos 10 anos, com projeções indicando nomes como Elon Musk ou Jeff Bezos, atingindo essa marca até 2027 ou 2034. E aí, eu perguntei também quem são os bilionários do mundo. Elon Musk lidera o ranking mundial de bilionários em 2026 com fortuna estimada em 839 bilhões, aproximadamente 4,36 trilhões, segundo a Forbes. Vamos perguntar também quantos são os bilionários no mundo. Total de 3.428. 3.428 pessoas. O Brasil tem aproximadamente entre 71 e 73 bilionários. 73 pessoas. E aí, pensando nisso também, eu pensei na pirâmide da desigualdade social, que foi aí que eu comecei a criar o instrumento de verdade. Foi fazendo uma pesquisa sobre pirâmides no Google, que eu olhei várias, tem várias. E aí eu cheguei nessa pirâmide aqui, que é a do iceberg. Assim que eu cheguei nessa página, eu olhei, dei uma lida nela inteira, né? E fui. Ele traz todos os dados relativos à desigualdade mundial. E ele se embasa em um estudo do World Inequality Database, do Laboratório das Desigualdades Sociais Mundiais, e que traz esses dados aqui, ó. Tá? Foi aqui que eu peguei os números, que 1% dos ricos são apresentados como ricos aqui, detém 38%, classe média são 9%, também detém 38% no mundo, né? Pobres são 40% da população e dividem entre si 22% da riqueza no mundo. Miseráveis, metade da população, dividem entre si 1,8% da riqueza. No Brasil, é 0,4%, que isso não é riqueza, isso é dívida, né? Esses são os dados de 2022, mas se você for olhar, não está defasado, porque o montante de riqueza dos bilionários e milionários tem crescido, à proporção que a população fica cada vez mais miserável. Então vamos lá. Foi aqui que eu olhei pela primeira vez e foi daqui que eu extraí a ideia de criar essa pirâmide aqui. Na verdade, são os mesmos dados apresentados aí no iceberg, só que a diferença foi que, ao invés de ricos, eu usei bilionários, classe média eu usei milionários, pobres eu coloquei como proletariado, trabalhadores, e miseráveis eu coloquei como excluídos, para que ficasse um pouquinho mais claro. Mas os dados são os mesmos, como vocês podem ver. E aí, depois que eu olhei isso daqui, continuei pesquisando na internet e me deparei com uma outra ferramenta. Antes. Então, uma coisa que mudou também é que aqui, classe média é apresentada em verde. Aqui eu apresento bilionários e milionários, ambos com a cor azul, para indicar que não há distinção em relação ao acesso. A diferença está aqui e aqui. Tá bom? Então vamos lá. E foi daí que, pesquisando, eu me deparei com essa ferramenta também, que é da Sylvia Duckworth. E a Sylvia Duckworth, ela tirou essa roda dessa daqui. Essa é a roda do poder e da opressão original. Dessa roda aqui, que aí eu dei uma olhada na original, encontrei outras rodas online, existem vários outros modelos, mas essa é a original. Essa, ela traz o marcador de neurodivergência. Mas ele fala de sexualidade, fala de capacidade, de saúde mental, de tamanho corporal, de território, de classe. Então, esses conceitos já existiam. Eu ampliei para 24 para conciliar com os dados da pirâmide da desigualdade social. Então, juntando essas duas ferramentas, eu desenvolvi essa daqui.
Então, foi com os dados da desigualdade social e a roda do poder e privilégio. Então, essa roda aqui é um híbrido da pirâmide da desigualdade social com a roda do poder e privilégio. Quanto mais próximo do centro, mais privilégios você detém, quanto mais próximo da margem, mais marginalizado você é. Então, aqui, controle e poder vai ser o equivalente aos bilionários que detêm controle e poder. Vocês concordam que bilionários detêm o controle e poder? E dominação econômica, material, intelectual? Aqui, privilégio de status social vai ser o equivalente aos milionários que têm privilégio de status social. Vocês concordam que os milionários têm privilégios e status por fazerem lobby para os bilionários? Os bilionários são os donos das Big Techs. Lembra que quem apareceu foi o Jeff Bezos. Quem apareceu foi o Elon Musk, né? Aqui, o laranja é o equivalente ao proletariado. O laranja, eles passam por estigma e preconceito. Vocês concordam que pobres, que o proletariado passa por estigma e preconceito? E aí, metade da população excluída. Você concorda que metade da população está à exclusão e à margem, invisibilizados, dividindo entre si 1,8% da riqueza, do patrimônio? Né? Isso não é riqueza, isso é miséria. Metade da população é miserável. Então, vamos lá. Depois de ter criado esse instrumento, para se pensar dentro dessa estrutura, como que a falta de materialidade te atravessa em raça, em gênero, em sexualidade, idade, aparência, saúde física, mental, nutrição, educação, linguagem, ocupação, classe, economia, moradia, cidadania, transporte. Isso daqui leva 1 hora para você fazer. Em 1 hora, 1 hora e meia, você consegue se letrar a respeito disso. E qual a ideia dessa ferramenta? A ideia dessa ferramenta é mostrar a materialidade, a exclusão de pessoas, a necropolítica, discutir quem é invisibilizado, quem é vilipendiado, quem é excluído, quem sofre estigma e preconceito. Então você pode perceber a materialidade da vida aqui. Exemplo, em raça. A gente vai ter uma lógica de qual raça que vai estar em controle e poder, qual raça que vai estar em privilégio e status, qual gênero que vai sofrer estigma e preconceito, qual sexualidade que vai estar em exclusão e margem, e assim sucessivamente. São 24 marcadores sociais da diferença para se pensar. Primeiro, dizer que essa é uma dinâmica, um mapa que possibilita a reflexão acerca das violências estruturais que nos atravessam, em raça, em gênero, em sexualidade. E, ao finalizar essa ferramenta, você vai ter um cogito de classe social, que aí você vai se marcar aqui nessa florzinha interseccional. Então, você vai ver quantas vezes você vai marcar em azul claro e vai marcar aqui. Quantas vezes marcou em azul escuro, marca aqui. Quantas vezes em laranja, aqui. Quantas vezes em vermelho, aqui. E você vai ter uma noção de classe, da sua classe social, ok? Essa ferramenta, ela tem a proposta de trazer consciência de classe. Quando você se pensa e pensa a sua classe, você consegue elaborar melhor a sua condição material, os seus acessos e defasagens. Capite? É sobre isso. Aí tá, bababá, bibibi, você fez essa dinâmica. O que a gente tinha falado? Que a gente precisa de letramento, de consciência de classe, de memória histórica e de interpretação de textos. A roda interseccional possibilita pensar a classe social. Não é um diagnóstico, é uma reflexão, é um mapa, é uma proposta. Tem sabor ciência. Não é ciência. Não, esse instrumento não está validado, não fecha diagnóstico, é apenas para reflexão. Pensar classe social. Bora. Depois de classe social, a gente vai para a memória histórica. Como que a gente vai fazer memória histórica? Então, a gente vai trabalhar com esse outro instrumento, que é o dicionário interseccional. E aí, a gente vai fazer diferente com a roda. Eu vou colocar a roda aqui do ladinho do dicionário interseccional para vocês entenderem por que se apresenta a partir de cores. Aqui eu trago as violências que atravessam o marcador de raça. Então, todos esses marcadores, eles falam de acessibilidade, direitos, opressões, privilégios, acessos, negligências, exclusões. E aqui, nesse dicionário, eu trago leis que estruturaram essa violência. Por isso que eu falo que é possível fazer o levantamento historiográfico. Aqui, como
eu trago 80 leis, então é possível a gente revisitar a nossa historicidade, trazer memória histórica. Então vamos lá, em 1400, vocês conseguem perceber por que a violência acontece? Tá no... Como se fosse o equivalente a controle e poder. O que estava no controle e poder? Escravizar pessoas, o etnocentrismo, a xenofobia, supremacia branca, eugenia, higienismo, segregação, colorismo, fetichização, apropriação cultural, apagamento histórico, marginalização, criminalização seletiva, encarceramento em massa, violência policial, genocídio, racismo, racismo institucional, racismo estrutural, racismo velado e racismo ambiental. São 20 violências, com um pequeno resumo. Qual a justificativa usada para a prática da violência, como ela se configura socialmente, quais as implicações estruturais. Por isso que ela tem uma escalada de cor como a roda interseccional. Controle e poder, privilégio e status, o estigma e o preconceito, a exclusão e margem, como que ela acontece. Esse livro, o Dicionário Interseccional, ele traz um estudo de 1 ano, que foi o levantamento dos artigos que embasam essas violências. Além de você ter acesso à fonte da pesquisa, com o livro, você consegue ter acesso ao artigo ipsis literis da violência praticada pelo Estado contra a própria população, seja ela no Brasil, seja ela no mundo. E aqui você tem os 80 artigos para você ler. Clicando aqui com o lado direito, você tem acesso à fonte da pesquisa, tá? E no dicionário você tem acesso ao artigo. Isso funciona no PDF, tá? Tá disponível no site da compartilhagem, é só chegar e baixar. As 4 páginas relativas a esse levantamento sobre as leis e os fatos históricos. A gente trouxe a ideia de como a roda foi criada. Estou apresentando para vocês como o dicionário foi criado, certo? E agora eu vou trazer para vocês a interpretação de texto. Então vamos lá, a gente estava falando de materialidade, acesso, direito, dinheiro, capital, né? E aí a gente está falando de classe social, certo? Classe social, pensando na lógica da pirâmide da desigualdade social. Lembrando que quando eu faço essa distinção, eu estou pensando nessa lógica aqui, né? Quem vai estar em poder e controle? Bilionários. Você é bilionário? Quem vai estar em privilégio e status social? O milionário. Talvez ele seja herdeiro, talvez não. Geralmente é. Vai estar em privilégio e status. Estigma e preconceito. Quem é que está em estigma e preconceito? Por isso que eu trago a pirâmide aqui. Quem vai estar em exclusão e margem? É uma questão material. Principalmente classe trabalhadora. Univos. Puta que pariu. Não sou eu que tenho um problema. Nós temos um problema. Nós temos um problema de não entender a nossa classe social. Se imbuam, entendam. Pensem, reflitam sobre a sua classe social. Faz sentido para vocês essa lógica? Então vamos lá, a gente tá falando de classe social, aí eu tampei esse fundinho, mas eu vou trazer esse fundo de novo para cá. Vamos pensar classe social pelas violências que atravessam classe social. Então o que atravessa? É a hora da interpretação de texto. Que violência que se apresenta? Privação material. Você é privado de materialidade, você é privado de capital, você não tem acesso àquilo que você quer. Você não tem acesso à matéria, né? Privação, você é privado de. Fechou a interpretação? Privação material, você é privado de materialidade. Pronto. Iniquidade. Impunidade. Iniquidade. O que significa iniquidade? Eu também não sei. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. Iniquidade. O que significa iniquidade? Iniquidade é um substantivo feminino que denota falta de justiça, grave injustiça, maldade ou perversão moral, má fé. No contexto bíblico é considerado uma forma mais grave de pecado. A desigualdade social é pecado. Sinônimos: injustiça, maldade, perversidade, parcialidade, desigualdade, arbitrariedade. Anomia, no grego, condição de quem não cumpre a lei. Será que tem a ver com a lei? Com quem não cumpre a lei? Ou está mais dentro da injustiça, da maldade, da perversidade, da parcialidade, de dar privilégio a alguns e excluir outros? Faz sentido para vocês? É nesse contexto que a gente vai trabalhar. Voltando lá em classe social. Exploração laboral. Exploração do trabalho. Labor, trabalho. Exploração laboral. Interpretação da palavra.
Ser explorado. Todo mundo sabe o que é ser explorado, quando uma pessoa tem controle e domínio sobre o seu trabalho. Disparidade de renda. Uns ganham mais, outros menos. Disparidade de renda. Renda desigual. Faz sentido? Yeah. Pobreza. É uma violência. Pobreza. Precisa traduzir isso? Vamos lá. Traz a pirâmide. Metade da população divide entre si 1,8% da riqueza mundial. No Brasil é 0,4%. Isso é pobreza ou não é pobreza? Tá, volta. Bloqueio social. Algumas pessoas são bloqueadas de frequentar a sociedade, estão à margem, estão excluídas, sequer conseguem trabalho. Exclusão social, bloqueio social, eles são bloqueados socialmente. Exclusão social, eles não participam da sociedade. Racismo institucional. O próprio sistema e as instituições os excluem. Exclusão social. Essa é a interpretação, gente. Racismo institucional. As instituições são racistas. A polícia é racista, a escola é racista, o hospital é racista, o posto de saúde é racista, o médico é racista, às vezes o professor é racista, a sociedade é racista, né? Por isso, institucional. Institucional e estrutural, certo? A porofobia, o preconceito ao pobre. Racismo ambiental, porque a maioria da população marginalizada, excluída, mora em morros, em situação precária, em quilombos, afastada dos centros urbanos. Olha a situação de Heliópolis, ou da favela do Moinho. Né, prefeito? Né, governador? Racismo ambiental, acúmulo de riqueza. Acúmulo de riqueza. A interpretação de texto é essa, acúmulo de riqueza. Elitismo, favorecimento à elite. Nepotismo, favorecimento àquelas concentração de renda por algumas famílias e que vai passando esse poder de pai para filho. Precariedade, ou entre os seus. Cargos governamentais que fazem lobby para grandes corporações é uma forma de nepotismo? Ou configura oligarquia? Ou monopólio? Tem vários termos. Precariedade, quando uma coisa é precária. Um ensino precário, uma instituição precária. Escolas que não têm manutenção ficam em situação de precariedade, né? Precário, que falta. Acesso desigual. Acesso desigual, que não é igual. Vulnerabilidade socioeconômica. Vulnerabilidade social e econômica. Escassez de oportunidade. É só ler essa porra, entendeu? Só ler. Lê e pensa. Procura no Google. Meu processo criativo é esse. O que também revela classe social? Economia. Né? Você é dono dos meios de produção? Ou você tem alto poder aquisitivo e grande patrimônio? Você tem 51 imóveis comprados com dinheiro vivo? Você é dono do Facebook? Dos meios de produção? Porque hoje se produz dentro do Facebook. Se produz dentro do TikTok. Você é dono dos meios de produção? Ou você é desprovido de patrimônio ou estabilidade financeira? Ou você é carente, necessitado, dependente financeiro, miserável? Economia fala da sua classe social? Fala, né? Porque fala de materialidade. Moradia, território, fala de classe social? Você é latifundiário, proprietário de terras? Você tem patrimônio considerável e recursos suficientes? Você consegue parar de trabalhar agora e viver de renda? Ou você é morador de periferia? É inquilino ou é abrigado? Ainda mora com seus pais? Ou você é sem teto, quilombola, morador de assentamento ou ocupação? Esse marcador fala de classe social? Ocupação ou profissão. Você tem profissão que confere poder e controle? Você tem uma profissão que confere poder e controle? Um senador, um general, um presidente, um governador, um vereador, um deputado, um juiz, um dono de uma grande corporação que compra o seu espaço dentro de um governo, de uma ordem, ou que manda por ter dinheiro, embarga por ter dinheiro. Privilégio e status social. Uma profissão que tem status e estabilidade, não o e. Eu sou psi, tenho um certo status. Aqui na boca pequena, né? Mas tem estabilidade? Nenhuma. Eu sou trabalhadora. Eu sou assalariada, trabalhadora braçal, rural, doméstico, autônomo. MEI. Pequenas empresas, estão todos aqui.
Exclusão, margem, vão estar aqueles que sequer têm um emprego ou que têm uma profissão marginalizada. Então, classe social, sua profissão fala da sua classe social? Né? E aí, aqui você também tem a definição de cada classe, que você pode ler com calma. Baixem a dinâmica no site da compartilhagem. Me escrevam através desse e-mail. Bora construir essa ferramenta juntas. A proposta é que ela seja pública, universal e gratuita, como o SUS. Fechou? Se vocês querem ter acesso às dinâmicas, entrem no site e baixem as dinâmicas. Beijo. Axé e até.